Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui mais um Star Podcast, onde a próxima história pode ser a sua, hein? Gente, olha, graças a Deus estamos num sucesso tremendo, que até o nosso Instagram foi hackeado, né? Mais de 300 mil visualizações mês e agora aí passando por esse pequeno probleminha. Mas você que está aí seguindo o nosso canal, eu quero te pedir para você continuar assim, ativando o sininho, se inscrevendo, você que ainda não se inscreveu, e avisando os seus amigos também para se inscrever e ajudar a gente a crescer esse canal, porque ele é feito para você, é para você que a gente estamos fazendo isso aqui, histórias bacanas, histórias que vale a pena ser contadas, histórias de pessoas que têm significado para a nossa cidade, também para o entorno dela, e em breve nós estaremos contando a sua história aqui também, tá bom? Nós queremos agradecer aqueles que acreditam nesse projeto, que fazem de tudo para isso aqui estar acontecendo. Hoje a gente tem uma estrutura aqui que aquilo que tem de melhor no Store Podcast a gente oferece para vocês aqui, oferece para os nossos convidados, é porque a gente ama e faz isso com todas as forças que a gente consegue colocar. E a gente tem forças aqui que nos ajudam aqui, que é a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo ou atacado é aqui. O Dr. Paulino Leonel, advogados. A Semiplan, genética e ATF, semi e corte de leite das maiores centrais do mundo. Cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros. Ruralis, compra e venda de imóveis rurais urbanos. A União Farma, a farmácia da Deus. Sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, laboratório de análises clínicas e citológicas do LIB, do nosso amigo Linauer. Lívia Galassini, odonto e implante, pelo telefone 67981604330. Olha, você que está precisando aí de um novo sorriso para você, você que está precisando trocar aí alguma prótese, gente, vai lá e faz um implante bacana com a doutora Lívia Galassini, ou qualquer problema de saúde bucal que você tiver, vai lá e ela terá aí uma solução para o teu problema, para você ter um lindo sorriso, ok? Sabor aqui, água mineral e refrigerante, e também Laticínio Labordes, do nosso amigo Luiz. Olha, uma gama de produtos derivados do leite ali, que vai lhe atender, que vai suprir a necessidade da sua família no dia a dia, um leite bacana, um queijo. Você quer fazer um churrasquinho no final de semana? Você que fez uma quarentena aí e está querendo fazer um churrasco? Tem churrasco de queijo, uma delícia, lá no Laborges com o nosso amigo Luiz, sem contar que agora tem um showroom lá. Você vai lá, experimenta, degusta, compra e leva para casa, tá bom? Um grande abraço. Hoje a gente está com ela, ex-petista, ex-bolsonarista e agora de Jesus. É isso aí, professora, mãe de barbeiro também, de sociólogo e filósofo também, viu? Estamos com ela, nossa irmã Maria. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, que descrição ou descrição danada é essa? Maria Cano é professora, política, cristã, podemos definir assim? Eu falei que ia falar muita coisa assim, da gente ter, né, essa religiosidade. Sim. Porque cada um tem a sua e a gente tem que respeitar, e quase todos nós vamos para Deus. Então a forma que vai, cada um vai. A tua família e vai toda até gente que não crê em Deus, um dia ele cai. Falando em religiosidade, o que é religiosidade para a senhora? Religiosidade faz bem para o ser humano? Olha, eu particularmente, já que vocês me chamaram de irmã, eu acho que sem Deus a minha vida não ia ser nada, não. Porque, sabe, se existir uma coisa que a gente pode confiar, pode sentir bem em todos os momentos da vida, nos momentos de alegria, e principalmente nos momentos de tristeza que todos nós temos e teremos, é uma força que quem está ligado nele sente a diferença. Então, a gente tem que ter uma religião, uma aproximação com Deus, e que isso faz muito bem, sabe? Eu, desde criança, eu sou de família católica, no caso, mas não importa a bandeira. Tem gente que tem outra religião, e tanto quanto você também tem outra, a sua, eu não sei. Eu levei ele para a igreja. Levou? É boa coisa que você fez. Já ganhou metade do céu, hein? Quanto mais difícil levar um cara para a igreja, maior é o lugar no céu. É verdade. Então, eu acho assim que é uma coisa assim, para mim,
como eu comer, eu beber, vestir. E assim, eu me sinto muito bem, principalmente na hora da dificuldade. Porque quando a gente está bem, está feliz, está passeando, comendo, a vida está boa, às vezes até eu esqueço de Deus, sinceramente. Porque a gente é muito folgado. Tá de boa, agora quando aí a coisa fica difícil, doença, dinheiro e os trelelé negativos da vida, aí a gente leva. Interessante que o filósofo Salomão, ele falava isso, né? Ele falava assim, olha, Deus, não me dá muito para que eu não venha te esquecer, mas também não me dá pouco para que eu não venha me murmurar, ficar murmurando, né? Me dá sempre da porção acostumada. E quando a senhora está na crise, como que a senhora enxerga Deus? Quando eu estou em dificuldade, eu penso mais em Deus. Eu acho que é quase todo mundo, mas tem hora que a gente tá tão para baixo, assim, tá tão triste, que parece que esse Deus está longe, ele não está nos ouvindo, ele não está querendo papo com a gente, porque a gente também, às vezes, está na boa e não lembra de rezar. Sim. Certo? Você está numa boa, você vai curtir. Quando você está em fase difícil, você procura os amigos, você procura os pais, você procura a esposa, o namorado, sei lá, alguém que você confia, que você goste. Aliás, às vezes é eles mesmos que dão o trote, né? Às vezes é deles que você vai passar raiva, separação, essas coisas. Então, você se sente só. E o momento que você sente só, você tem que ter alguém que te mande uma luz, que te ajude, que vem um tilt na cabeça para você fazer alguma coisa, porque você está para baixo mesmo. E a gente não tem outra solução se não for lembrar de Deus, porque Ele é a perfeição. Nem o pai, nem a mãe, nem os filhos, nem a esposa preenchem toda aquela espiritualidade que a gente tem. Então você se põe fraco, você ajoelha, se não ajoelha com o joelho, sabe, se prostra na frente de Deus, fala, estou lascado, me ajuda, eu preciso, sabe? Só que na minha cabeça, além de eu sentir essa força e uma ajuda, que vem não sei de onde, é um amigo, é uma conversa, você sempre tem um amigo que você confidencia as coisas. Deus também faz um pedido amoroso, que tudo que você ganha e você recebe dos outros, você partilha depois. Sim. Entendeu? Depois você vai ajudar um amigo que está numa pobreza, que está numa fase difícil de vida, pirado, separando, doente. Então, nossa vida é um receber e dar. Porque tem gente que acha que só vai receber, mas Deus sempre pede isso, não é? Quem já leu a Bíblia... tem um provérbio de boteco que fala assim... Tem um provérbio de boteco que fala assim, venha a nós... O vosso reino nada. O vosso reino nada, né? Só venha a nós, Deus, né? É isso aí, assim, o que eu penso e o meu propósito de vida, sinceramente. Como é que é o teu cotidiano com Deus? Você tem uma rotina que você faz? Olha, eu não sei se é por causa da idade, meu amigo, pelos anos idos, a gente vai ficando mais próximo de Deus. Eu acredito, porque inclusive eu trabalho com senhoras na igreja católica, que eu faço parte. Então, assim... Então, a senhora é discípulo do padre Marcílio? Da igreja católica, né? Ele é um dos, né, que veio para cá, mas assim, nós temos muita gente para rezar, nós temos filhos casados, casamento está complicado, né? Eu fiz 50 anos de casada, graças a Deus, dia 4 de janeiro, então... Olha, parabéns. Tipo assim, obrigado. A gente... Não é fácil. Não. Passamos fase difícil. Então, a gente se vê na obrigação de falar, é possível, perdoa, passa para frente. Tem os filhos, agora a gente tem os netos, tem gente que já tem bisneto. Sempre tem uma dificuldade na família. Mas você tem um momento no teu dia que você se fecha no quarto para orar? Você tem isso? Agora, ultimamente, sim. Mas também a minha vida também era igual dos outros. E menino para a escola, sabe aquela fase? Sim. Tinha dia que eu deitava, meu filho, era fechar o olho e dormir. Eu não vou negar para você. Capotar. Né? Mas agora eu tenho mais tempo. Eu trabalho para a igreja, eu ajudo lá com as minhas senhorinhas, né, da minha idade, para frente, para trás, um pouco. Só cuida da melhor idade. Melhor idade. E como que funciona lá com a melhor idade? Olha... É quase que uma catequese para a terceira idade, né? Mas só que agora a gente já tem consciência do que está fazendo lá na igreja, certo? A gente tá... Porque assim, quando a gente vai jovem... Consciência assim, tô aqui porque eu acredito em Deus, porque eu já fui provada na minha vida,
E eu sei que o caminho é esse. Sim. E eu tô indo para ele. E eu quero ir para ele. Eu não quero ir para o inferno ou para um lugar que seja ruim, que eu não sei dar o nome de inferno, mas pode ser outra coisa. Sim. As pessoas ficam doentes, velha, não tem quem olha, ou sabe, é problemático. Assim, não é que é um desespero, mas as pessoas passam por provações sérias. Sim. E a maioria está de consciência, então ele precisa de alguém Uma que... coisa que eu estava pensando, a gente sempre se preocupa na igreja, né? Todas, né? Igrejas, com os mais jovens, de levar, né, o ensinamento de Deus. Sim. Mas e as pessoas mais velhas, que Sim. não têm essa proximidade? Mas né? nós fazemos isso. E nós tem? fazemos. Temos, nós fazemos. Não, digo assim, tem esse núcleo ainda que com 60, 70 anos que nunca ouviu falar de Deus. Graças a Deus que tem. Eu te falo que eu tive a avó que era desse movimento. A avó morreu com 90, minha mãe morreu com 96, 4 anos passados. 96? É. Então esse ano ela faria 100 anos. Ela ia, né, fazer. Então, assim, eu sou de uma família católica, mas eu tenho certeza que quem é de outras religiões também tem gente lá que está ancião e está rezando e está pedindo. Tomara a Deus que nunca falte alguém que reze por nós. Sim, Mas verdade. como trazer perspectiva para as pessoas que se acham que já viveram tudo na vida? Porque acontece isso, né? 60, 65 anos. Então, como que faz? Olha, o que mata... Eu estou vendo porque eu já estou entrando, eu estou com 67 anos. 67 anos? 67. Mas com um cara de 37. 37, não é? 37, um cara Você fala isso pra 37. tudo que é mulher. Se passar no Barbieri, sai com 27. Ah, certeza. Não sai? Certeza. Eita, fuminho forte, mas tá bom. Ó, é o seguinte, quando a gente é jovem, a gente é cheio de perspectiva e sonhos. Mesmo quem não estudou, quem não fez nada, ele quer casar, quer ter filho, quer formar, quer ter a casinha, quer ter o carrinho, então, é aquele monte de coisa que todo mundo quer. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo quer ir para frente, ter uma boa esposa, filho bonito, sadio e tudo mais, do modo melhor que eu também quero até hoje. Só que, principalmente no Brasil, você vê, o cara aposenta um salário. Eu e meu marido, que estamos aposentados, se você bem pensa, se você tiver assim, uma saúde estável, você vai gastar com uma saúde estável uns 500 de remédio por mês. Por baixo. Estou jogando. Isso né? porque tem saúde estável. Estável, É exatamente. verdade. Nossa. Então você começa a pensar, se eu ficar doente, eu não tenho onde cair morto. Ou então eu vou depender dos meus filhos, que também não têm lá uma vida financeiramente legal. Porque no Brasil, filho, de 10 salários mínimos para baixo é duro de viver, hein? 10. Tem gente vivendo com 1. E uma cesta básica, não sei o que. Eu não sei, sinceramente, é difícil. Então, a pessoa para de sonhar. Ele tem que buscar Deus mesmo, porque se não for Deus, ele está lascado. Sim. Porque ele não tem onde escorar, ele não pode fazer uma viagem, ele não pode ter um sonho, porque o sonho tem que ter investimento, tem que gastar dinheiro. Você vai na Aparecida do Norte, que o pessoal da minha igreja gosta muito de ir, né? Todo mundo vai pagar promessa, enfim. Uma viagem de 3 dias, ida e volta e comida, fica nos 3, 4 mil reais. Por baixo. Então a pessoa tem que pagar por ano para ir lá fazer uma viagem. E mal, porque você imagina viajar daqui lá, fica num hotel razoável e tal. Então, assim, eu estou dando um exemplo disso, mas a pessoa quer viajar para outro lugar, ele tem que ir no médico, ele tem que depender do SUS, ele tem que levantar meia-noite, pegar aquele ônibus para chegar. Então a pessoa vai sentindo triste, porque ele trabalhou a vida inteira, ele fez um monte de coisa, inclusive ele rezou muito, ele participou de igreja, e a vida dele vai ficando difícil. Sim. Principalmente a maioria. Uma curiosidade, as pessoas estão se aproximando mais da igreja católica hoje? Você vê que estão se aproximando, estão chegando? Então, uma coisa interessante que eu li esses dias na Folha, que um dos países que está mais captando, vamos dizer... Cristãos? Seguidor, né, de Deus, cristão, está sendo a Igreja Católica. Para mim foi uma surpresa, porque assim, aqui no Brasil, a gente vê proliferar muitas igrejas, inclusive, que são novas, que a gente não sabe nem de onde surgiu. Mas aqui em Cacilândia você vê Não, Cacilândia não tem essa informação, não. Mas Brasil. Não, eu entendi, mas eu digo assim, você que é tão enfronhado dentro da Igreja Católica aqui em Cacilândia, você vê um crescimento, está aumentando?
Não, eu não vejo tanto crescimento, mas eu vejo uma fixação, que já é importante. Sim. A pessoa Porque já não tá tem gente que volúvel adere mais, né? e sai. Não, eu tô vendo assim, Tão as vindo e ficando. famílias, as crianças, os velhos, então tá tendo As mais crianças coesão. são um ponto, né, importante, né? tá tendo a igreja vai se renovando. Está tendo mais coesão dos católicos em torno da igreja. Graças a Deus, assim. Amém. As igrejas, né? Nós temos 3 igrejas, 2 em Vila, no centro. Esses dias que é muita festividade, né? Pela Semana Santa, já começou, como diz, bombando de gente. E vai com o raminho e canta. Eu vi as fotos. Ninguém tem vergonha eu vi de as fotos mostrar. domingo, tava Teve lotado, uma né? época que ficou meio assim, agora o pessoal tá indo. Então, Olha que bacana. Que coisa boa. é uma coisa Isso é boa, bacana. coisa boa mesmo. E outras religiões também, né? Sim. Porque só existia, assim, três mais que era de, sei lá, protestante, que é, não sei o nome certo. Protestante. Protestante e o catolicismo. Hoje proliferou muito. Tem muita coisa que eu não sei nem o nome daquilo, porque é meio estranho, né? Uma igreja que nem a que você frequenta, ela tem uma história, Metodista, tudo, né? sim. Metodista. Então tem gente que está fundando igreja por é o prazer, sei lá. Não tem Alguém nada falou com não isso, pra ele, vai lá e funda uma igreja, né? mas que assim, hoje é mais assim- fácil você montar uma igreja do que você montar um boteco, Credo. né? Infelizmente. E na igreja católica você passou em vários ministérios? Não, eu sempre fui catequista na parte de educação, né? Então eu trabalhei com as crianças Então, também. passou em vários sim, lugares. mas assim, Jovens, sempre ligado crianças. a Sim, ensinar. sim. Porque tem gente que lá que ajuda Nossa, tem um mosquitinho as chato coisas aqui, hein? que tem lá para fazer da liturgia, né? Tem uns que estudam e ajuda a distribuir comunhão, fazer visita, exéquia, quando morre alguém da nossa igreja e pede para ir lá fazer as exéquias, faz. Então eu sempre mexi só com a parte da educação. Mas tem vários ajudantes de várias coisas. Tem gente que faz uma festa lá para a igreja e são os primeiros a armar barraca, ajudar, força física, sabe? Tem lugar para todo mundo que quer ajudar, né? Você acabou de falar que completou em janeiro 50 anos, né? 50 anos de casamento. Qual que é as grandes dificuldades do casamento, no teu ponto de vista? Olha, primeiro que Puxa pela memória, vai lá atrás agora. Não, porque assim, por mais que a gente se ame, a gente vem de famílias distintas, Educação diferente, né? educação diferente. Uma família, a maioria das vezes, ela é assim, eu não sei, depois desses 50 anos eu estou meio radical. Eu acho que quanto mais bens e posses as pessoas têm, parece que está sendo o maior lugar onde está tendo divórcio. E a pessoa hoje se preocupa muito com o ter, com, meu filho tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que estudar na melhor escola. Tem que casar com os fulano, antigos, com né, que eram os nossos pais, eu acho que entrei, porque eu estou nessa vibe aí da metade, né? Eu não sou muito para frente nem muito para trás, eu estou no meio. Então, assim, a preocupação era manter o casamento, educar os filhos, pôr os filhos para ir para a igreja, sabe? Fazer as coisas certas. Igual nós estávamos falando ali do ensino. Gente, graças a Deus, eu tive um ensino que meus pais eram gente de família pobre. Eu tive um espetáculo de ensino público. Verdade. Civismo. Isso. Civismo. Cadê nosso civismo? Acabou. Então, a gente teve uma estrutura para o casamento e a família funcionar. E não era riqueza que segurava, não. Era um negócio de amor, de ter paciência. Eu tive um pai que era muito duro. No final da vida, bancou meio que o alcoólatra, coitado. Porque, sei lá, as pessoas que queriam tanto resolver as coisas não conseguiam. Tinha muita gente alcoólatra. E a dureza doença, né, no caso. e a dureza que tinha os nossos pais, que formou e moldou nosso caráter, né? Rapaz... Não ficamos traumatizados, não, né? Minha mãe faleceu, eu tô falando isso para meus filhos lá. Minha mãe faleceu, eu tô com 3 anos, dentro da minha casa, eu cuidei, ela morreu na minha mão. Que eu pensava que eu não ia aguentar ver minha mãe morrer ainda na minha mão. Que idade que ela tinha? 96. 96. Ela ficou uns 7 anos na cama, eu cuidando. Claro, não passeei, não nada, porque, né, as cuidadoras vai de segunda a sexta ou sábado ao meio-dia, para vai embora. Então, assim, hoje, eu lembro muito mais do que a minha mãe ensinou para mim, quando eu era mais jovem, porque, assim, nada que ela falou para mim, eu acho errado até hoje.
Eu quero seguir. A minha filha outro dia falou, mãe, a senhora tá parecendo demais minha avó. Eu falei, tô feliz, porque a minha mãe era uma pessoa assim, amorosa, sabe? Eu sou bem doidinha, fala besteira e tal. Minha mãe, não, sabe? Era aquela mulher que você podia contar. Mãe, reza pra mim, porque eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer um trabalho, vou fazer uma prova. Então, gente, esse é um legado que acho que nós não estamos até dando para o nosso filho, que me preocupa assim, ele tem que sair bem, ele tem que casar com uma moça bonita, rica, ele tem que ter isso, tem aquilo. Na verdade, sim, eu vejo muito assim também, as pessoas, eu posso estar enganado até pela questão da minha idade, mas as pessoas antigamente, né, 30, 40 anos, casavam-se para construir uma família. Sim. E eles eram catequizados pelos pais, pelos tios, pelos padrinhos, para formar uma família. E firmar com ela. Hoje, e firmar, né? E hoje não. Hoje as pessoas estão casando pelo sexo, né? Estão casando por um simples orgasmo que dura 10 segundos, né? Então aí acontece, aí o não pode isso, não pode aquilo, já é motivo, a gente não pode andar junto mais, porque não é uma formação de família que é o norte do casal, mas sim é o sexo, né? E eu acho que isso meio que tem aumentado o número de divórcios, que tem... Mas o que a Pamela falou, acabou de falar, né? O número de casamentos e o número de separações iguais. Olha, talvez não seja isso. Não, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu tô contando isso o geral e que eu tô com 50 anos, eu tenho alguma coisinha, mas ele não vai pensar que meu casamento foi maravilhoso assim, tá? Não foi. Saúde, problemas de casal, financeiro, sabe? E nós dois, eu cheguei aqui, eu tinha um diploma de professora de 4 anos de magistério, louquinha para trabalhar, e meu marido recém-formado em Direito. E ele só trabalhou no Direito até hoje, nós não temos outra coisa, falar, isso aqui foi herança, não sei o quê, nada. Foi nós dois trabalhando junto, brigando, e tinha dia que você sabe como é que é marido e mulher, né? Não quero nem olhar na cara desse cara hoje. Senhora. Hoje você olha pra mim que eu te tago esse prato na cara. A minha filha foi companheira de escola, de brincadeira da esposa dele. Eu tenho orgulho de falar que eu tenho um que eu te falei, né? Que ele dá um pouquinho de trabalho assim, mas assim, meus filhos são honestos, meus filhos são gente boa, sabe? Porque eu tentei, falei, lembrou. Então, assim, a gente tem que esse compromisso, que não é só um filho rico, bonito, cheio de dinheiro, ele tem que ser um homem, ele tem que ser uma pessoa de bem, ou uma moça de bem. Até agora você não falou o segredo do casamento para nós. Meu filho do céu. Até agora nada. Olha. 60 anos e nada. 50. 55, porque 5 foi de namoro, né? Então, 55 juntos, né? 55, tá valendo. Ixi, eu já tô velha aí, pelo amor de Deus. Não nada. Nós dois éramos de igreja. Não importa a bandeira de igreja, mas nós dois éramos. Nós fizemos muita burrada. Muita. Mas assim, até hoje, se não for Deus, nós não temos nada. Porque a gente continua, briga, xinga, dorme de X e tal. Porque o casal, nós não somos anjo, filho. É isso, né? Sabe? É isso. Vida é isso. Só que assim, os direitos, as responsabilidades... A gente tem condição de chegar num filho e falar, você está errado. O comprometimento com a E família, eu tenho uma filha já divorciada. E o meu filho tem um filho e não casou. E eu tenho uma filha que casou, sim, com um pouco mais de idade. Então, são situações que a gente não comanda. Mas o pai e a mãe tendo uma força, a família não desmantela, você entendeu? Sim. Porque alguém tem que ser um lugar que... Tem que abraçar, vai abraçar e vai. Eu faço isso com muito fervor. E como é que é abraçar uma filha divorciada? Olha, primeiro foi triste ver ela divorciar, né? Porque namora 11 anos, depois casa fica 15. Não foi nada assim de... Namorou 11 anos? Namorou 11 anos, minha filha. Nossa, depois ficou 15 anos casada, mas aí depois ela tá um negócio. Não chamo mais, não sei o que é, não sei, foi pra terapia ela, o outro tal. Não sei o que tá acontecendo, né? Porque nós passamos por isso também, gente, 50 anos de casado, não te quero. E você conversou com ela, orientou pra... Ah, sim, falamos, mas ela tava sofrendo muito, sabe, assim, porque o negócio o casamento tem algumas coisas que a gente pode
tolerar, perdoar. Agora, quando a outra metade fala assim, não, eu não quero mais, eu não estou bem, eu não quero mudar. Não tem como. Então não é coisa assim, porque teve um motivo específico. É uma soma de muita coisa. Uma coisinha, né? E outra. Deu nisso. E você se vê fora do casamento? Em alguma agora não mais, né? Não tem nem mais. como, né? 50 anos. Não, e outra... Dá até preguiça, né? Ih, Dá preguiça. Não, arrumar mudança pra quê, né? Não, eu não tenho mais... Já deu pra mim. É aqui, agora e acabou. E realizada? Muitas coisas a gente ainda quer fazer, né? Quer reajustar. A gente nunca tá bem, assim, falar, dessa água eu não vou beber, não vou brigar nunca mais. Mas o que falta pra falar assim, não, faltou isso, eu não posso partir pra eternidade sem eu fazer isso, falta isso ainda pra mim. Tem alguma coisa? Não, se eu ficar junto com ele até lá, tá ótimo, né? Porque eu falo assim, essa minha filha largou assim, não me convenceu, sabe? Por que você parou? Mas quer, ué. Vamos supor que às vezes não é nem eu, às vezes ele inventa de fazer outra coisa, enjoou. Eu só sei que não é fácil, resumindo, não é fácil. Agora, eu sempre ponho as coisas na mão de Deus, porque eu casei na igreja católica, nós éramos de igreja, tá? E assim eu penso que Deus foi muito válido nas nossas orações para nós, entendeu? Sim. Então agora tem doença, tem velhice, se nós pudermos um aturar o outro e ajudar o outro, tá bom, aí. O que eu vou querer mais? E teve um dia na tua vida que você se decidiu se candidatar a vereadora. Olha, rapaz, sabe o que aconteceu? Foi o ano que eu aposentei. Aposentei de professora, né? 25 anos? 30? Quase 30. Eu era coordenadora, professora, tudo. Graças a Deus, meu currículo era até... Top. Top não tanto, mas tá assim... Que ano que você se candidatou? Ai, menino. Tem uns 16 anos. A cabeça aqui tá ruim de fazer conta agora. 16 anos foi a época do Carlinhos? Não, foi do... Ele tá lá em Costa Rica agora. Baltazar. Menino, mas você precisa de ver o tanto que... Ele foi meu aluno de igreja, para variar, né? Ele não esquecia isso. Ele falava lá, professor. Então, assim, eu curti aquele negócio, sabe? Eu falei, bom, eu vou aposentar. De que partido que você que era candidata? PSDB, sou até hoje filiada. Você era PSDB? Eu sou filiada até hoje. Olha só. Eu mudei, todas as pessoas podem mudar, você não sabe. Não, mas não tô apaixonada em nada. Sempre foi no PSDB? Não, ele tá louquinho pra... Deixa ele. Mas seu coração continua vermelho? Não mais. Meu coração é só de Jesus agora. Não, mas vamos pro ponto, né? Vamos falar das coisas ruins também. Vamos falar das coisas ruins. Não, ele tá perguntando, eu fui candidata, por quê? Eu estava aposentando, a eleição era outubro, e eu aposentei nos primeiros dias Você sempre gostou de política? Sempre. Política é um negócio que eu gosto até hoje. Precisa gostar, né? Eu sou gente, eu sou ser humano, sou eleitora, eu tenho que gostar, né? Lógico. Então, quando foi no agosto, eu aposentei e em outubro a eleição. Então, eu já tinha feito proposta para mim. Falei, eu vou participar porque agora eu tenho tempo, meus filhos estão grandes. Se o pessoal que gostar e quiser, porque tem isso, né? Sim. Falei, eu só não vou gastar para comprar voto, não vou fazer nada de gracinha. Sim. Tô aqui. Fiquei de suplente. Mas tinha uns caras que nem sabia a lei e foi eleito. Eu putiei, né? Quantos votos você teve? 390 e pouco. Nossa, poxa, super bem votada. Dá super bem votada. Vai ser a Câmara Eleitoral, então? Super bem votada. Eu preciso dessa Câmara Eleitoral. E assim, bem votada. Não desprezando ninguém, mas gente você com não cabeça boa, você entendeu? Maria Cano, você não foi eleita por causa do partido, né? Porque sempre tem essas... Muita bancada, né? Os seus partidos tinham 600, 700 votos. Era muito. O meu partido precisava de quase mil e pouco para eleger um. Não, até hoje é assim. Eu larguei mão daquilo, não quis mais saber. É porque, na verdade, todo mundo vota enganado. Todo mundo vota, estou votando no X, no Y. Na verdade, o primeiro voto é sempre do partido. E aí, quem ganha mais, leva. Né? Não, mas eu fiz assim, eu lavei minhas mãos. Porque eu acho o seguinte... Você ficou primeira suplente? Fiquei primeira suplente. Você chegou a Não, porque... exercer? Não, porque
Não sei, esses contar de voto aí, essas coisas eu não entendo. Então eu acho assim que eu dei meu nome e minha cara tapa. Estou disposta, tenho agora tempo, não preciso desse dinheiro que os outros pegam e fazem muafa aí com um negócio de dinheiro. Eu estou tranquila até hoje com o que eu ganho. Sim. Entendeu? Aí eu falei, vou pôr meu nome. Eu sei ler, eu sei escrever. O que eu mais fazia na escola é fazer ata. Eu entendo as coisas e eu posso ajudar. Claro. O povo não quis, filho, tchau. Eu falei, não vou pôr meu nome do Mas eu acho que nem essa questão de não querer, você foi muito bem votado. Foi mas só que aí você vê que Aí as te ofereceram pessoas... cargo público? Olha, depois? 400 votos é muito voto. 400 votos. não é Não, fácil. aqui para nós é. Muito. Não, é muito voto. Muito voto. Não, eu fiquei feliz, agradeci as pessoas, né? Aí na outra vez já queriam me pôr para vice-prefeita. Depois não sei o quê. Falei, não. Você concorreu a outras vezes? Mas chegaram a te oferecer pelaquela expressão de voto um cargo na prefeitura? Não, nem eu queria. É. Ah, não, e outra, o meu candidato perdeu. Que foi o Baltazar. Aí o Baltazar se mandou lá para Costa Rica, tá super bem, foi cuidar de outras coisas também. Então, assim, para ele pegou aqui na época que teve afastado. O Baltazar foi o Carlinho, não foi? Foi o Carlinhos. Foi o Carlinhos. Que era, eu achei Baltazar, Teve um Carlinhos rolo e lá. o Giroto, não é? É, o Guilherme Giroto. Ele afastou. Guilherme seria um bom nome para a cidade. Então, você seria vê. um bom nome, menino cara novo. E ó, que ele foi candidato, acho que faz uns 10 anos quase, né? Tem uma Então, assim, cabeça bacana. eu não entendo, povo. Eu não entendo, porque se você fala porque tem candidato ruim, aí vem uns mais ou menos ou bom, eles não votam também, então não sei. Falei, ó, tô fora. Antes a gente começar o nosso bate-papo, antes do podcast, a gente estava falando um pouquinho de política, né? Tava até a Pamela junto com a gente. O que fez você mudar da esquerda para a direita? Tá. Eu tenho 67 anos, acho que é a idade desses políticos aí que estão... Maturidade. Um pouco. É o seguinte, a gente tem um negócio que chama assim, desilusão amorosa. Sabe dessa? Eu estava com 22, 23 anos, recém-formada, advinda de uma classe social... Baixa. Não tão baixa, mas assim, no limítrofe, né? E recém-casada, mudando para um outro estado, vontade de vencer na vida, porque nós dois somos de família simples, porém não somos pessoas assim... Não, nós tínhamos objetivo toda a vida. Por isso que eu acho que o casamento da gente deu muito, que a gente se entende muito bem com as coisas que os dois pensam assim. Tem muita diversidade, mas pensa muita coisa igual. O que aconteceu? Eu vim com tudo para essa Cacilândia, entendeu? Com sangue no olho. Lá no estado de São Paulo, tava brotando o PT, com o Lula naqueles negócios lá, sindicalista. Gente, eu fiquei doida com aquilo. Meu marido também, mas meu marido falando que assim, 89, 91? Eu mudei em 78 aqui. Nossa. Acho que foi 79 que estava fervendo mesmo. E eu me peguei com tudo. E até hoje, respeitando todo o direito das pessoas a ter seu pensamento, os professores ainda, a maioria, eles são ainda com o PT. Nada contra, mas assim, eu tive desilusões. Mas qual foi o ponto de virada? Olha, o ponto de virada é que a política, de um certo ponto, que eu não sei quando começou a iludir os coitados eleitores. Você entendeu? E eu vi isso claramente com o PT, num momento da minha vida. Você falar quando foi, igual você perguntou, eu não sei. Porque assim, a pessoa... É uma coisa, geralmente, quando ele é candidato, quando ele está mexendo com as massas, ele tem uma cabeça, ele empolga a gente. Só que depois que ele entra, e ultimamente não está entrando nenhum, e continuando aquelas coisas que ele prometeu para o povo. Tá difícil, né? Eu não sei por quê. Porque assim, na minha cabeça, se eu prometer, eu tenho que cumprir. Nós somos educados, nós somos de uma educação, se eu devo, eu tenho que pagar. E promessa é dívida, sabe aquelas coisas? Não, hoje o cara entra lá, te promete, ainda mais se ele vender um voto que está meio na moda, depois ele não te dá nem atenção. Então, eu acho assim que eu comecei a ver isso. E, no caso, na época, era o PT, porque era uma adoração que eu tinha. A igreja minha também, meio debaixo do pano. Ó, isso até hoje, muito isso até hoje. Assim, não tem nada contra. Cada um tem seu pensamento. Só que eu comecei a ver que a palavra era uma coisa e a ação era outra. E aquilo me chateou pra caramba, porque a formação de família que eu e meu marido temos...
é ser pobre, mas ser honesto. Sim. E isso calacrou na cabeça da gente. Então, ó, eu fiz a política minha com dinheiros próprios. A única coisa que eu lembro que eu paguei foi um carro de som que falava Maria, não sei o quê, volta. Mas todo mundo podia pagar isso aí, entendeu? Que era um dinheiro para fazer propaganda. Então, eu não lembro de ter dado nada, absolutamente nada. Mas pelo que eu vejo você falando aí tudo, do teu foco, da tua vontade de vencer na vida, você e teu marido, é que você aprendeu a pescar, você não quis o peixe, né? Não. E hoje esse pessoal da esquerda quer só pedir. só pedir. Então, na verdade, eu perdi o encanto pela política, para falar a verdade para você. Hoje eu voto assim, não influencio ninguém. Eu tenho gente que trabalha comigo na minha casa, que votou para PT, nem sabe por quem que eu votei. Porque assim, eu faço a minha parte. Eu vejo que uma coisa é pior do que a outra, eu opto para o melhor na minha concepção. Menos ruim. Mas não fico discutindo e enchendo o saco dos outros, me desculpa a expressão, porque tem gente que é chato, tanto de um lado que não do outro. Eu tenho uma colega que, pelo amor de Deus... Parece que virou time de futebol, né? Bicho, esse bolsonarista doente. Também não gosto disso. O catequético é chato, né? Todo catequético. Fica lá. Ele é bolsonarista, ele quer que todo mundo seja bolsonarista. Não. Ele é petista, ele quer que todo mundo seja petista. Verdade. Né? Então eu acho assim... O que eu acho engraçado é que ninguém fala lulista, né? Todo mundo fala petista, né? Porque com o Bolsonaro, ninguém fala o número do Bolsonaro e nem o partido, né? É verdade. A maioria não sabe qual é o partido do assim, Bolsonaro. Eu tenho assim, porque quase a minha família toda, meu marido inclusive nem esconde, né? Que ele é palmeirense e que é Lula. Ah, não. Ô, Lula, não. Ah, não. Bolsonaro. Acabou o casamento. É porque eu tô falando que ele não esconde, assim, ele brinca muito, mas também não é daqueles caras que brinca com os outros por causa A disso. senhora era daquela que andava na rua com camisa vermelha com estrela branca no peito? Não. Eu tinha o broche, eu tenho o broche. A senhora bem tem? escondido. Pô. Olha, mas eu tenho que falar para meus netos que eu já fui fuçada. A senhora foi iludida, eu já fui iludida. Mas muitas vezes, eu tentei falar delas. O PSD entrou no PSDB por causa do Fernando Henrique Cardoso? Não exatamente, porque assim, até foi bom você perguntar isso. Eu me filiei num partido porque eu acho o seguinte, tem muita gente que na nossa cidade, em um monte de lugar, eles começam a falar de política, mas eles não entendem de política, eles não sabem o que é um partido político, qual é a responsabilidade, qual é a implicação. Ou até hoje eu sou secretária do PSDB, uma das. Olha só. Mas a senhora frequenta alguma reunião ou não? Bom, às vezes, porque também está tendo muito... É outra decepção que a gente tem. Você acha que vai ser um negócio igual escola, tem dia para entregar, aquela coisa... Não é assim. Mas eu acho o seguinte, se você não é filiado, tem isso comigo, você não pode abrir a boca para falar de partido nenhum mal. Você não participa, você não tem você não está ligado num partido. Como você vai falar? Não ajuda a sociedade em nada, a comunidade fica sempre... Você não discute, você não fala de política assim, só fala debocha, não. Você tem que ir numa reunião, aguentar um presidente, ficar falando, ou não sei quem. Isso aí o Jair fazia. Eu ficava besta de ver, não que assim... Mas como eu era do PSDB, ele era do PSDB e tal... Rapaz, tinha vez que era véspera de feriado. Ele conseguia juntar 200 pessoas na casa dele. Não, já era fora de base. Na casa dele. Então, ele era um líder político. E nessa eleição passada que teve aí, você foi atuante? Não, porque eu te falei, agora já também tem idade, igual eu era... desculpa, agora dela é idade, agora desculpa a idade. Não, super bem aí, ó. Não, mas é o seguinte... Uma opinião sempre dá, não tem jeito. Eu falei pra vocês que é o seguinte, você chega num momento da vida, talvez é errado eu ser assim, mas, gente, eu não quero mais brigar com um negócio de política, escutar besteira. Nego vim pedir... Até café os caras pediam para agendar. Não, gente, eu não tô com essa cabeça. Sim, eu sei como é que Você entendeu? Então, o negócio é esse. A gente tem aquela ideologia de fazer o bem. Se eu nem recebesse nada... Um dia fiquei sabendo uma coisa maravilhosa, que há 50 anos atrás, vereador não recebia vencimento nenhum. Sim. Eu estava naquela, se eu fosse naquela época, porque eu acho assim, graças a Deus, estou aposentada, eu tenho o que eu posso mexer com a minha vida, eu vou fazer o bem para os outros, faço isso na igreja agora, porque para partido eu não vou fazer.
Os caras estão se locupletando aí de cargo, de dinheiro, também eu fazer feito tonta, de graça? Não, então eu vou fazer para minha igreja, que lá eu sei que eu tenho que fazer, eu sou obrigada a fazer. Maria Cânia, você, durante aí 30 anos, ou quase 30 anos, foi da área de educação, você foi bem atuante. Sim. Faz um balanço para a gente da tua época de professora, como é que eram os alunos e como você enxerga hoje. Deixa eu beber uma água. Deixa eu beber uma água primeiro. A água, sabor aqui. Boa, hein? Boa, não é? Ó, tá vendo, gente? Ó, filho, pensou em água, sabor aqui. Tudo que é daqui é bom. Né? A nossa água, vamos falar a verdade, é a melhor coisa, uma das melhores coisas que temos em Cacilândia. Muita. Aí, ó, tá aqui, ó. Essa água é muito boa. Meu amigo, eu não sei da história lá, como é que é, quem que nasceu primeiro lá, a galinha ou o pintinho, sabe aquele negócio? Eu só sei que tá feio o negócio. Bom, primeiro, é o que eu te falei, vem lá, respeito aos pais, respeito aos professores, respeito às instituições, isso ajuda a formar o ser humano. O caráter. Agora, quando isso tudo, ou a maioria dessas coisas vai por terra, o ser humano vira um meio bicho. Não é bicho não, é bicho. Bicho mesmo. Entendeu? E o que está acontecendo? Rapaz, eu estou triste demais. Por isso que muita coisa eu não tenho vontade de fazer. Porque eu não vou, eu já estou com 67, eu não vou mudar o mundo. Se eu conseguir ensinar alguma coisa para meus netinhos, para minhas netinhas, no meu convívio... Ela está sendo política, ela não está indo fundo, não. Não, mas eu não posso falar mal, porque são meus colegas, tem muitos colegas ali trabalhando sério. Não estou falando mal. Não, mas o resultado é o aluno, meu filho, é isso que eu queria te explicar. Porque você pega... Eu não vou longe não, hein? Neta minha, elas não sabem ler, elas não sabem escrever, está na 8ª série, dá dó. Eu ia falar isso agora. Dá dó. Sábado eu fui numa fazenda. Eu não sei como é que o povo Sábado tá eu fui numa vestibular, não sabe escrever. Sábado eu fui numa fazenda, conversando com os moleques, eu gosto de conversar com criança. Um moleque, que série que você está? 6ª série. Não sabe ler? Não sabe uma conta de multiplicação? Eu não entra na minha cabeça isso. Não entra na minha cabeça. 6ª série. Detalhe. Muitos diretores de escola, na hora que escutar o que eu vou falar, vai me xingar. Inclusive de escola particular. Sim. Porque as minhas netas são de escola particular e Sim. tem uma que está na 8ª série, não sabe ler. Estava na melhor escola no Chapadão. É errado exigir do aluno hoje? Não é o sistema Paulo Freire que deu uma bagunçada no negócio? Eu não sei. A autonomia na educação, uma criança ela não tem capacidade cognitiva para decidir o que ela vai aprender e o que ela não vai aprender. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não é só Paulo Freire. Todo mundo acha que é criança, porque hoje tem 1, 2, né, colega? 1, 2. Então eles viram rei da casa. Pode bater, não pode xingar, não pode nada. É psicóloga, não sei o quê. Rapaz, nós fazíamos uma coisa errada. Também era extremo, mas não apanhava com gosto. Se fizesse... O menino pega uma coisa dos outros, foi a melhor geração que esse país já teve. Vai lá devolver o que você pegou. É isso aí. Meu pai não tinha dó da minha mãe batendo nós, não. Pergunta se eu tenho. Eu tô falando pra vocês que eu lembro mais da minha mãe agora do que antes. Então, assim, é a função do pai educar. Hoje você cria cachorro em vez de menino. Menino faz empurra no carrinho, cachorro. Empurra no carrinho, cachorro. Eu vejo as coisas que a família universal, né? Não quero filho, não quero casamento. O cara chega em casa, cadê o neném do papai? Vem um pitbull e abraça o cara. Agora você me pergunta o que virou menino. O menino virou isso, porque se tem um filho, ele vira rei. Muito difícil. Sabe o que eu acho? Eu acho que o grau de exigência que a gente tinha antigamente, no meu tempo, no tempo do Freire, no teu tempo, que era exigido na nossa educação, era maravilhoso, que nos moldou nosso caráter. Eu me lembro... Tinha brigaiada de irmão? Nossa! Tinha brigada de primo? Tinha, mas só que a gente... Se resolvia ali. Ali na hora. As mães nem entravam no meio. Entrava no meio. Ó, amávamos os professores. Demais, gente, eu tenho professor eles eram referência. 67 anos, tem professor que deu aula em 7 anos. Eu tinha 7 anos, eu lembro deles. Deve estar lá no céu, se Deus
quis. Respeito que eles tinham, né? Ai, gente, que povo querido. Tinha admiração. E dava apito Demais. na gente. Opa! E corrigia e mandava fazer 10 vezes um negócio que você fez errado. Você tem raiva de sua mãe, do De seu jeito pai? nenhum. Eu não tenho. Minha mãe pegava eu de cinta, porque eu era meio danada. Sabe o que eu bagunceira. achava legal? Eu achava legal que o pai e a mãe iam na escola, chamavam o professor num canto e falavam assim, ó... Como tá meu filho? Além disso que você acabou de falar, exige. Se estiver dando trabalho aí pra você conta pra nós aí que nós vamos dar Você jeito manda dele. um bilhetinho pra É? mim. Manda um bilhetinho pra mim. Ah, mas eu tinha um medo daquele bilhetinho chegar em casa. A professora a diretora entrava na sala de aula, Todo mundo em pé. levantava. E o medo que tinha, né? Mas o respeito que tinha. É um Olha, respeito eu com vou falar temor e pra você. admiração, né? Era uma mistura de muita coisa boa. Eu né? acho assim, e por isso que eu não posso ficar falando muito isso, porque, é esse mês, só o passado. Não, tem coisa boa hoje. Mas com relação à educação... Mas são fundamentos e leis universais, Maria, que eu acho que não pode vai se perder. ser perene, né? Vai ser eterno. Isso de respeito, os mais velhos, o professor, né? E são leis Nossa, universais. eu tenho admiração por um professor, Demais. por isso que eu quis ser professora. Demais. Sabe? Porque assim, eu era uma segunda mãe. E assim, a gente amava mesmo o professor. Não estou falando besteira, não. Pergunta pra gente da minha idade ou um pouco mais novo. Muitas vezes era a primeira paixão da gente, né? O Bom, professor. isso aí eu não sei, né? É verdade. Eu dei aula também na faculdade, Deu aula na faculdade? magistério, dei aula no magistério. Eu sou apaixonada pelo. Então a senhora deu pela aula educação. chegou a dar aula pra criança, quando virou pai, deu aula pro filho. Dei aula inclusive, eu tava falando pro meu marido outro dia, eu chego assim, às vezes num lugar, assim, aqui na cidade, né? Porque eu não Aqui na mudei barbearia daqui, semana passada, né? Ele falou do filho, você não foi meu aluno não, né? Não, foi o Josias. O Josias. O Josias, ele estava aqui cortando o cabelo e eu bati nas costas dele assim e falei assim, sei que nós estávamos conversando, eu falei, esse aqui foi meu aluno, ó. Então, ele, no caso, eu conheço, mas tem uns que era aluno pequeno, hoje está casado, hoje já é pai, vô. Ele fala assim, eu fui teu aluno, eu não lembro mais, porque eles pequenos têm uma fisionomia, né? Sim. Mas é gostoso, rapaz, é um carinho. Ele não precisa falar que era minha professora, eu não estou conhecendo. Sim. E se eu conhecer, você sabe o que eu faço? Ele pode estar velho, casado com uma mulher, eu vou lá e dou um abraço. Porque fez parte da minha vida. Que legal, Não sim. é só isso que manda, é um carinho. Eu acho legal isso aí. Sim. Conta um pouquinho da fase que você foi professora na faculdade. Então, eu comecei a FIC no comecinho da FIC mesmo. E eu como... Da onde era o antigo SEC? Isso, lá. Eu fiquei uns 3 anos lá, mas depois eu dei um estresse tão grande, porque eu trabalhava de dia todinho na escola pública, né? E à noite pra lá. E o Samuel era pequenininho nessa época. Então, nossa, é canseira demais. E tudo coisa que mexe com a cabeça, eu entrei assim... Você não descansa, né? Eu virei uma estafa, né? 7 horas acordado para ir para o outro serviço. Você vê isso, Cacilândia, hein, dando estresse. Então, começou muito bom. Começou muito bom, frequente. Esse negócio também de estudo à distância deixou muito a desejar, Verdade. sabe? Você estuda o quê? Quem te cobra? Preencheu o requisito, você está aprovado. Obrigado. Então, a gente conversava com o aluno, eu tenho foto, assim, esse aqui foi meu aluno, esse aqui. Então, eu vou falar para você, pode falar de mim o tanto que quiser, mas eu acho imprescindível o contato do aluno com o professor para ele aprender uma coisa. Nem que eu não dê aula só para você, que eu dei aula para uma classe, mas eu estou dando aula, eu estou mostrando uma postura de um bom professor, a comunicação, que eu não posso falar errado, besteira. Besteira às vezes eu falo, sabe? Porque... Pode descontrair. Bobeira, não é exatamente besteira, mas assim, ser um ser humano ensinando outro ser humano. É diferente do que máquina. Eu decoro um negócio, depois eu passo aquilo decorado também, o que aprende, é o que está acontecendo com a educação. Agora, falar quem que é culpado? Não sei. Começou num trem errado e ele vem vindo e está piorando, eu não sei. A nível de Brasil está piorando. Eu vi uma reportagem sobre educação no Brasil nenhuma. Paralelo. O Brasil é o país que, se eu não me engano, é o 2º ou 3º país que mais investiu em educação no mundo. Na América Latina é o que mais investe.
Porém, tá Os piores na educação, desenvolvimento da educação. Então, a gente não pode reclamar. Uma coisa que a gente não pode reclamar é que falta dinheiro. Faltou dinheiro para a educação no governo do PT. Muito pelo contrário. Não, professores bem remunerados. Foi aplicado muito bem. Eu digo isso, viu? Que o PT investiu muito em educação. Só que a galera não teve... Acho que faltou... Aí onde eu acho que o Paulo Freire errou. A forma dessa aplicação, a forma desse investimento, que eu acho que... É você ter uma terra, né? E você vai lá e planta uma puta de uma área, só que você esquece de analisar o solo, o calcário, tem que colocar... onde eu vou trabalhar? Aí se queria se aplicar a mesma educação no Nordeste, a mesma educação no Rio Grande do Sul, com culturas diferentes, tanto familiar... Você entendeu? Tudo diferente, como valores de vida. São vários Brasis num Brasil. Num Brasil só. E aí eu acho que deu... Posso estar errado, tô muito aquém daquilo desses professores capacitados. Mas é mais ou menos por aí, né? Por aí. Da forma da educação. Não, e tanto que eu estava falando no começo que quando está tendo os vestibular agora, os alunos não sabem escrever nada. Nada com nada. Então é isso que você está falando. Não faltou investimento. Eu falo porque eu acho que professor, não que está satisfeito com o salário, mas aqui, inclusive, no Mato Grosso do Sul, teve uma época que a gente ganhava mais do que nos outros estados. E aí entendeu? É assim, livro, essas coisas, não faltou nada. Eu não posso falar mal do PT nesse sentido. Aliás, eu não falo nenhum. Porque o fato é igual eu falar, se eu chegar e falar, eu não gosto de você. Não vou conversar com você, mas eu não vou te ofender. Sim. Uma coisa, foi um amor que passou mas PT na minha vida. A grosso modo... Foi uma paixão de verão. Não foi de verão, não. Foi até... Durou alguns verões. O que eu briguei com meu marido por causa desse PT, se fosse... Nossa, porque ele era radical, ele foi militar até, né? Então ele era sempre da linha dura. E o PT, Mas quando não existia Bolsonaro, quem que ele era? Mas direita, é militar que mandava no Brasil, ué. Sim, é verdade. O primeiro que entrou pós-militar foi o Sarney. Sarney, com a morte do Tancredo. Pois é. O resto era assim. E aí ele fala assim, então, o PT, né? Que ele fez com a educação, que não sei o que, não sei o que. Até hoje, meu marido é linha dura. Ele é linha dura. Sim. Ele não é de muita coisa moderna, assim, com um negócio de educação, as coisas, não. Ele é sério, é o jeito, né? Mas na verdade, li, né, o Augusto Cury escrevendo, um dos livros dele, eu não me lembro, não me recordo qual, não sei se é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Aí tem uma hora que ele fala sobre a questão da postura da educação, que ela é ainda a melhor educação. A única coisa que ele retrata a sala de aula como um dos melhores núcleos social para aprendizagem. Sim. A única coisa que ele pede para mudar é colocar a sala em forma de U em vez de filho indiano. A única coisa que ele pede para mudar, para quê? Para que todos os alunos conseguem se enxergar. Se enxergar. Boa. Né? Não, tem muita escola que já segue isso aí. Mas assim, sempre se deu aula assim. E sempre teve grandes profissionais assim, né? Porque não é só ali a aprendizagem. Ali você tem um social, você aprende a respeitar o não do colega, o espaço do colega. Então não é só a alfabetização em si. Não. Embora que hoje a única função do Estado é alfabetizar. A educação... São outros valores, São né? outros valores. E vinha de carona. Vinha de casa. Sim, mas ela era de forma... Concordo. Não de forma como função, mas de forma mais abstrata. Você via a postura do aluno, eu preciso respeitar o professor, então ele é meu espelho, não só dentro da escola, mas na praça, na igreja, na catequese. Nossa, é minha professora. Ele muda até a postura. Muda até a postura. O molequinho tá jogando bola, a professora passa de carro. Professora, para, se arrumava, para tudo, se ajeitava, né? E eu acho que isso... Você vê que vocês estão ficando velhos também. Vocês estão igual eu. Não, mas isso que eu leio, né? São histórias de livros que eu leio, né? Eu não vivi esse momento. Mas é bom, eu convivi, achava o máximo isso. E bacana para a professora, né? Que a valorização que ela tem na sociedade, né? Que ela tinha. Era absurdo. Ainda tem, você sabe que ainda tem, mas era muito mais, porque muito mais. a gente convivia com as mães, sabe?
sabia do problema do pai, sabia a irmã, sabia a família. E hoje, a gente morando em Cacilândia, a cidade era bem menorzinha que é hoje. Sim. Então a gente batizava menino, sabe, da fulana, outra trabalhava na casa da gente. Então a gente... Todo mundo sabia de todo mundo. Cidade pequena, né? Sim. Mas assim, o ambiente vai ficando assim... Hoje todo mundo fica dentro de casa. Ah, vocês não saem. Mas ninguém sai, só vocês que saem, que são jovens. Nós vamos aonde, colega? É verdade. Tirando a igreja, vamos aonde? Nossa, eu tô ficando chato, porque eu também não saio. Eu não gosto de... O único lugar assim que eu vou Tem que ser pra comer, né? Mas Só sabe qual é o comer, único lugar né? que eu vou pra comer? Porque eu acho que... Ó, você vai fazer propaganda. Não pode ser propaganda. Depois eu cobro o cachê, né? Depois você ganha uma pizza. Eu gosto de ir na Farrapos. Ah lá, mas é um lugar seleto, né? Não é seleto. Seleneiro tem que vir aqui. Se ele vai vir, já convidei ela, já mês que vem ela vai estar aqui com a gente. Eu gosto de lá e vou na pizzaria do Vanilson, mas nem lá eu fico na cozinha. Porque se eu for para sentar lá na pizzaria, eu já não vou. Né? Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de assar minha carninha, eu gosto de fazer o meu macarrão, eu gosto de fazer o meu quibe, eu gosto de fazer... Eu também gosto de fazer em casa. Você é prendada? Ó, eu gosto de cozinhar. Agora, prendada demais, não. Eu mostrei uns pratos pra ela, um salmãozinho, gostou? Você não gosta de cozinhar? Gosto. Gosta? Gosto. Só que Salgado assim... e doce? Não, doce não sou muito fã, não. Minhas meninas que gostam. Agora, eu não tenho preguiça de fazer comida. Não sei se é gostar, mas eu não... Porque tem gente falando... Opa! É isso aí. É isso aí. Nada de regime, ainda mais de domingo e sábado. É mesmo? A senhora gosta daquele macarrãozão com frango, assim, aquelas coxonas de frango? Nossa, é bom demais. É gostoso? É bom demais. Você tem uma sogra que cozinha muito bem também, muito né? Bem. Conheço o pessoal. Muito bem. Os mais antigos eu conheço. Esse dia eu pedi pra ela fazer uma costela com mandioca. Tá bom, hein? Esse dia eu fiz costela com mandioca. Nossa, eu adoro. Uma mandioca derretendo. Nossa, só não põe açúcar nem sal na mandioca, não, né? Não. E quem quiser que põe, né? Essa galera tão Nutella, pega a mandioca e mete sal ou mete açúcar. Eu falei, eu nunca vi isso na vida. Estão estragando a mandioca. Ai do céu, e uma ali que, nossa senhora, que delícia. Só que fim de ano desaparece, né? Fica tudo duro, não sei, acho que é a época. É a época. Mas deixa eu te perguntar, é folclórico? Agora, porque eu falo, né? Eu falo sobre, mas a senhora pode falar porque a senhora é de dentro. Um professor que dá aula no estado, seja ele estadual ou municipal, e ele também dá aula no colégio particular, ele não consegue mudar o padrão dele. Se ele é bom tanto no estado como também no particular. Geralmente. Eu acho que isso não muda, não é? Eu acho que não, e outra, muitas vezes não, acho que a maioria das vezes ele é convidado para trabalhar na escola particular devido à produção positiva que ele desenvolve. A excelência que ele teve. Que ele teve. Sim. É muito difícil o contrário. Porque hoje você está vendo alguns colégios estaduais aqui estão com uma gama de professores na particular. E parece que estão andando junto à questão do desenvolvimento. Então, talvez não é questão de valores. Talvez é mais pelo network e não pela aprendizagem em si. Porque você está com pessoas... O que acontece, às vezes, na escola particular é o aporte que o aluno tem, ou deveria ter, né? Ele tem mais aporte. Ele tem a mãe que fica em cima, que cobra mais, porque ela às vezes tem mais tempo, ou dedica mais tempo. Agora, o aluno da escola pública, ele às vezes tem muita dificuldade de alimentar direito, de ter um uniforme decente, de ter uma mãe e um pai que cobra, às vezes nem pai não tem, sabe? Aqueles pais que... Ou às vezes não tem pai nem mãe, é a avó que cuida. A avó que cuida, você entendeu? Na verdade, a avó não cuida, a avó olha, né? O cara vai sobrevivendo, aprendendo como é que faz. Sabe? Então, a dificuldade é a vivência no dia a dia mas o professor é o mesmo. E o professor, nossa, tem professor que é dedicado demais, sabe? Eu admiro mesmo. Tem gente que não casou, sabe? Só foi professor, não tem posses, dá o sangue, sabe? Eu admiro. É vocação mesmo, né? É vocação mesmo. Você falou que teu marido é militar. Não, ele foi, né? Pois é, foi militar. Mas tá no sangue, né? Vocês andaram em muitas cidades? Se mudaram muito? Não foi militar assim.
O negócio é que ele solteiro, ele Serviu o exército. Não, ele foi militar mesmo. Ele foi pra academia, ele ficou Foi pra Agulhas Negras? Não, ele foi em Taubaté, ficou lá, morou um tempo lá. Mas não foi a praia dele, sabe? Taubaté é onde forma os pelos de Jericó. Depois ele achou que não era a praia dele, ele queria fazer direito, aí ele foi fazer direito. Depois ele foi cartorário, passou para cartório de registro de imóveis, então ele fazia aquilo, então foi tudo coisa que foi caminhando para o direito, Pro né? direito, sim. E aí ele é apaixonado, meu marido é apaixonado pelo direito. Então ele tem uma boa, E modesta, ele tem uma boa oratória. Convence bem. Não, é isso que eu ia falar para vocês. O negócio dele é cabeçar, escrever. Ele gosta de escrever? Ele não mexe com júri, ele às vezes fazia de aporte com algum, mas o negócio dele é trabalhista, é causas assim de queimar a cabeça. Ele foi um dos primeiros advogados aqui em Cascavel. Ele é o único advogado que está na ativa desde quando começou em Cacilândia. Olha só. Você lembra do Giroto Mané Afonso? Não sei se é Fala da o de nome vocês. dele. Meu marido chama Lázaro Lopes. Lázaro Lopes. O Giroto e o Mané Afonso, eles foram quase dos primeiros. Mas faz tempo que o Mané Afonso virou... Campo Grande. Radialista e tal. E ele aqui também era. E o Giroto não advoga mais. Agora, meu marido, nós só vivemos... Ele só viveu do direito aqui. Olha só. Até hoje, exercendo. Até hoje. Exercendo. Até hoje. Só que hoje ele escolhe, né? Ela escolhe, tá difícil para todo mundo, menino. Porque hoje tem muito advogado, né? É muito advogado que muito tem. advogado. Todo ano entrando muita gente. Ele até tem sorte, porque ele tem um assim... advogado assim que ele se inspira, que ele sempre fala, ou não? Tem muitos, né? Mas tinha um que faleceu há pouco tempo, que morava em Campo Grande. Até eu conheci ele, a família dele. Ele tem uns 5, 6 livros escritos de negócio de terra, de rolo de terra, e ficou assim sempre na surdina, sabe? Um homem muito honesto. Então ele era uma inspiração para o meu marido. Morreu até com 2 anos. E do nada, assim, já um pouco idoso, bem idoso, né? Então, assim, ele não tinha muito nome, mas ele tinha muito conhecimento, escreveu vários livros. Então, sempre na profissão de qualquer pessoa, ele tem alguém que ele se inspira, né? Se inspira. Vocês são quantos filhos vocês têm? 3. 2 meninas? 2 meninas e um menino. Tudo é menino, né, pra gente? Tá tudo... O mais novo tem 30 e quase 8. E netos são quantos? 3 meninas. 3 meninas? Então, hoje a tua vida hoje é neto. Nossa, menino, mas é coisa boa, hein? É bom ser vó? É porque agora já estou aposentada, agora é só curtir, né? E você deseduca muito? Um pouco, né? Nossa, meu marido ajuda a deseducar. Ajuda? Ele não me dá nada de doce pra ele. Mãe, não faz isso, você vai lá e dá. Eu falo assim, não, a gente estraga um pouco, assim. Estraga, não assim, né? coisa que é coisa que tem que ser firme, não, mas é bobeira de comer fora de hora, de dormir na casa da avó, Que idade que elas estão? Escovar o dente, Que idade que as 3 estão? Uma vai fazer 15, uma vai fazer 8 e a outra vai fazer 6. As 3 moram aqui? Não, só uma que mora aqui, 2 moram no Chapadão. Mas tem 4? Pertinho. Mas dorme tudo embolado quando vem, né? E brigando ainda e empurrando eu para beirada, porque eles querem dormir tudo junto numa cama de casal, não dá. Eu lá já vai para uma cama de solteiro. Do meu lado tem um vovô babão aqui. Eu vi isso. Tão novo, né? Meu Deus. Gostei, ontem estava na igreja lá, o vovô e o netinho lá. Sério? Ele não tem cara de vô, né? Não tem. Essa carinha de 24 anos, como é que faz? 24 anos, hein? Você não tem nenhuma pretendente para apresentar? Nossa, eu teria muitos, mas só que eu precisava de pensar assim. Você vê o currículo depois? Vocês falaram aí Eles querem me casar todo jeito em 2024. Se depois você puder mandar os currículos, sim. eu vou fazer uma seleção e fazer uma apresentação para ele. E outra coisa, vitae. Principalmente da educação, nós Sim. temos gente para Boa, dar né? show de bola. Isso. Ainda mais agora com o Neto. Né? De política também, viu? Também. Porque teve muita mulher aí na política que deu show mesmo. Também eu não acho. tenho nada contra nenhum partido, viu? Só não estou naquela fase de paixão, você entendeu? Porque eu me desgostei muito de ambas partes, sabe? Eu acho que
não é o que eu pensei, que eu sonhei quando eu estava usando um bottom do PT. Eu brigava com a minha família inteira, brigava assim no bom sentido. Mas era a idade, né? Não, eu achava que aquilo lá ia salvar a pátria. Ilusão, né, gente? É novo, tem ilusão de tudo, né? Mas é engraçado também, se a gente vê por outro lado, agora que você está aposentado e com a maturidade e a sapiência que você tem, que era para estar na política, né? Para ajudar. Meu bem, mas assim. o preconceito contra as pessoas idosas é coisa de louco. Eu não consigo entender isso. Ó, quem nasceu na política, presta atenção, tanto mulher que nem homem, mas principalmente homem, ele morre na política, ele é eleito direto. Parece que ele pegou aquele cargo de ad eterno. Ele não, você pode ver, os políticos velhos sempre estão sendo eleitos. Agora vê um novo para ele entrar. Não precisa ser gente velha, assim, meia idade, por exemplo. Eu não sei de mulher da minha idade que conseguiu ser uma... A não ser aquela da... Está sempre lá com o Bolsonaro, ela é aqui de Mato Grosso do Sul. Ah, você tá falando Ela é negócio de agronegócio, não é? Como é que ela chama, gente? Tereza Cristina? Tereza Cristina. Que eu não lembro dela, assim, 20 anos, porque eu estava acompanhando, naquela época eu estava acompanhando. Ela foi duas vezes deputada federal. Então, né? E ela tá atuante. Então, não é fácil uma pessoa, mesmo na cidade da gente, com 60, 70 anos, falar assim, não, eu ainda vou colaborar com a política. Eu tentei quebrar a cara, eu estava com 50 Mas você foi muito bem. Sim, mas não fui eleita. Eu estou dizendo para chegar lá. Você não foi eleita por causa do partido, né? Por causa do partido da legenda, né? Mas eu acho que você não entra na minha cabeça isso. Mas é um negócio esquisito, isso rapaz, é muito esquisito, né? Mas foi feito para isso. Não, sim, eu digo assim puxar tapete, né? Que não é, né? Um entra com 200 votos, outro com 400, fica fora. Como é que... É porque é o seguinte, pra você lançar seu partido hoje, você tem que ter, se não me engano, no mínimo 12. Eles pegam 3 cabeças de chave, que dão mais votos, e aí, infelizmente, dentro do próprio partido, ele ilude os outros 9. Você vê, por isso que eu decepcionei. Porque aí eu é 25 de um, 10 de outro, 50 de um. Passar a cabeça num em detrimento do outro. E eles iludem. Entendeu? E eles iludem mesmo, assim, sabe? Mas infelizmente é isso que acontece. Filho, presta atenção numa coisa. Se fosse um jogo aberto, era diferente. Presta atenção numa coisa. Lança candidato que for do estado, do Brasil, tudo. Os caras falam assim, fulano e fulano e fulano vai ganhar. E ganha. Por quê? Porque há investimento naquela pessoa. É verdade. Vai falar mal de um e favorecer o outro. Sim, e são as mesmas pessoas. São mentiras que viram verdade. Igual eu te falei, quanto mais velho, pior para nós. Porque o cara tá meio pirado e ele continua na a renovação é pouca, Rapaz, depois que eu passei um pouquinho de tempo lá, que eu vi o tanto que o negócio é podre, hein? É mais ou menos assim, eu não vou jogar nesse time. Não assim que eu sou diferentona, mas eu nem tenho idade mais para passar raiva e ficar puxando. Você tem teus princípios, né? Uai, não dá. Mas quando ganha também funciona assim, o jogo lá funciona assim. E lá também o trem é feio, né? Lá é assim, ó, é os cachorros e os gatos. Quem manda é os gatos. Os cachorros são os novos que entram. Sabe aqueles pincher? O cara vira lá na esquina, o pincher tá aqui, já começa... É o novo, é o que acabou de entrar. É o que trabalha ali 4 meses, latino. Os gatos sobem pro andar de cima e ficam calados. Quando eles cansam, dão com a cara da parede, amansa, aí os gatos descem. Exatamente. Deixa eu resolver o problema de vocês. Né? E pela forma pior, né? Não sei se a senhora está entendendo o que eu estou falando, sim, né? Sim, senhor! Eu cheguei bem pertinho e eu vi. Por isso que eu decepcionei. Ou eu entrava... A minha filha mais velha, eu fiquei chateada nos 3, 4 dias que eu não queria sair nem na porta de casa. Quando eu perdi, entre aspas, né? Porque entrou uns caras que já eram, que eu não vou citar nome... Medalhão. Que nem sabe ler direito. Tá bom. Aí a minha filha falou assim, mãe, que bom que a senhora não foi. Eu falei, você também tá, né? Falei, não, mãe, porque a senhora ia tomar tanto Rivotril para dormir, porque a senhora é espreguitada, a senhora ia ver as coisas erradas, a senhora ia falar, às vezes a senhora ia tomar até um pé do vidro lá, ou nem processava a senhora, eles iam arrumar um defeito para a senhora, mãe. Então, assim, eu não sei o que... Aliás, eu sei como que é o mecanismo, a caminhada para chegar lá, mas esse tipo aí eu não quero para minha vida. Não cabe, né? Aí eu vou
de tirar, vamos supor, mais da metade das coisas que eu sempre defendi. É igual ela falou, só vai ficar doente, vai entrar em conflito. Maria Cano, qual que é o teu lazer? O que você gosta de fazer? Ler. Ó, dá uma dica pra mim aí, de um bom livro. Olha, eu acho que eu já li muito livro, assim, eu tô meio Um cansada que de ler impacta livro. a gente, assim, eu e o Freitas. Pra gente levar pra cabeceira. Fala aí um. Ai, gente, os meus são muitos antigos, aqueles Não, o que coisas tem? de... Fala pra nós. Fala. Eu lia muito poemas, né, de antigos. Mário Quintana. Tudo. Até os Lusíadas eu li quando era menina, você Olha. acredita? Mocinha. Não, fala um contemporâneo. Não, tá. Um livro assim, ó. Acho Contemporâneo. Que eu li esse livro. Ai, Contemporâneo. não sei, eu li tanto, eu não tô lembrando. Dá agora. um aí. Não, eu só vou falar o seguinte, o que eu tô ligada mesmo, que eu leio todo dia. Bíblia. Não, Bíblia eu leio, mas não é tanto assim, não, porque eu já li muito também, né? Mas eu leio, porque a gente tem os legionários pra gente ler. Eu tô lendo a Folha, comendo aquela folha, dia e noite. Porque lá tá o que tá acontecendo no mundo e a gente tem que acompanhar aquilo lá. Você vai falar de A um senhora livro... tá se iludindo com a Folha? Não, mas não é iludir. É porque a Folha, o Estadão, o nosso aqui... Misericórdia. Não, o nosso aqui... Só jornal de esquerda. Ó. E ela disse que não é esquerda Não, mais. pera. Eu leio o Cacilândia Jornal, eu leio o nosso jornal primeiro, depois eu leio o Correio do Estado, todo dia. Dá uma dica E o de livro Cacilândia pra Urgente, nós. tá vendo? Tá vendo? Cacilândia Urgente, o jornal dele é em frente à minha casa. Ah, gente boa, né? Gente boa. Ó, e eu leio a Folha, mas não é que eu sou da esquerda, é que eu tô vendo o que está acontecendo no mundo também. Porque o mundo tá em fogo, gente. Nós estamos querendo uma guerra mundial, esses loucos. O Trump lá, isso que eu falo, a tal da eleição, você viu, o cara ganhou com a maioria e tal, agora o povo, ele está sacrificando o povo dele, o povo está contra ele. Aquilo ali é tudo estratégia. Mas Aquilo é tudo você estratégia. vê, né? Então as pessoas não estão contentes com a política de jeito nenhum. Pô, já que você falou de mundo aí Não, e tira um tudo livro mais... dela. Tira um livro dela. tô tentando, tá difícil. Não, mas os meus são muito antigos. Não, Eu já fala. li. Falei os Lusíadas, eu falei... Vamos nos Lusíadas, então. E você falou de mundo aí. Me fala um lugar que você tenha vontade de conhecer. Aqui no Brasil, fora do Brasil, fala aí um lugar Não, bacana. para a Europa eu já fui. Fiquei uns 8 de uma vez eu conheci. Então, lá na Europa, dá uma dica para o pessoal que está nos assistindo aí, que você recomendaria. Itália. Qual região da Itália? Norte ou sul? Bom, agora eu vou te falar a cidade, agora eu não sei se é norte ou sul. Nós fomos em Milão, Roma. Milão, Roma. Lázio. Veneza. Veneza. Veneza é o norte. É o extremo norte. Por ali. O norte é a parte Tá rica. perto da Porque França ali. a gente é descendente de europeu. Meu marido é descendente de italiano e eu sou de espanhol. Olha que legal. E o marido... É difícil, hein? Olha só. o pai do meu marido era português. Então nós fomos em Portugal, vários Coimbra, lugares. Porto. O que você achou da culinária da Itália? Gostou? A gente tem muito dela, né? Você é descendente de italiano? Sou. A gente come muita coisa, né? Muito Mas bom. a pizza nossa é melhor, né? Não. É melhor, toda a vida. Rapaz, É eu isso falei, aí. isso aqui não é pizza, Não é pizza nada. Trem ruim. Só queijo, molho, mais nada. Um pão com uma coisa ruim. Você não Né? tá com nada, não. Não, França, né? Fui na França. E Espanha e Portugal, porque era Tomou tudo... banho na França, né? Lógico. Só que lá eles falam, né, que... Eu tô só falando que... da pizza para mexer com ele. Não, porque é o seguinte, na França, o problema é que lá, eu fui em outubro, mais ou menos, e lá não era ainda inverno. Era mas outono. lá em Londres, sempre tem um chuvisqueiro, um negócio, o tal de sereninho. fog, né, o fog londrino. Então, eu fui em outubro, já estava frio do caramba. Então, acho que o povo lá não gosta de banho, porque eles devem molhar naquele suadorzinho lá da rua e pronto. Mas poesia, eu gostava demais de ler poesia. Mas dos lugares que você foi na Europa, qual que você voltaria hoje? Tranquilo, fácil? Itália, eu gostei porque não conheci tudo, né? Tem muita coisa lá ainda, mas para o bico nosso que era... Né, a gente meio simplinho assim, foi um acontecimento, né? Veneza ou Roma? A Roma, né?
Bem melhor, né? Veneza é uma cidade esquisita, né? Vou te mandar uma música depois, Grazie Roma. Lá. Antonello Venditti. E até hoje sou apaixonada em música de Itália, tudo. Conhece Antonello Venditti? Não. Nossa. Que é? Cantor? Ela conhece Laura Pausini. O meu negócio é lá pra trás, rapaz. Não, esse é lá pra trás. Velho. Velhão, vixe. Não, às vezes eu conheço, mas não sei de que é o nome. Tem aí, Leandrinho, alguma coisinha dele? Às vezes vai tocar, já vou lembrar. Ele fala Grazie Roma, Della Pelle ao Cuore, é muito bom, né, as canções dele. Depois eu ouvi muitas coisas Ele faz novas. o hino ele faz todas as músicas do time do Roma, ele que faz também. Não, por nome eu não lembrei não, mas... Ixi, meu tempo Eros era Ramazzotti. Mas que coisa linda. Você gosta de dançar? Agora não danço mais não, mas eu lá dançamos nessa Cacilândia, hein? É mesmo? Vou contar um negócio pra vocês não sabem. Quando eu mudei pra cá, nós dois sempre gostamos de dançar, né? Música, até hoje a gente gosta muito de música. Clássica, por exemplo, a gente adora. Gosta de tudo, mas, né, a gente é de um tempinho mais velho. No tênis clube vendia carnê de bailes. Olha só. E a gente comprava todo ano para não perder um. Que isso? Não, mas não era eu não, todo mundo fazia isso. Então, dia 7 vem fulano. Chegava na porta, o casal entrava. E ficava lá o ano inteiro. As mulheres iam toda bela, toda bonita. Tinha um carnaval família, top lá, marido, né? mulher, depois já foi os filhos. Carnaval, gente, vocês não acreditam que eu não que era bom? E uns iam, como diz o gaúcho, piochado com as roupas de carnavalesco, nós ia de bermuda e tal, só fazer uma maquiagem. Sim. Gente, nós pegamos um tempo de Cacilândia bem mais gostoso que agora, eu acho, né? Porque agora é só balada, mas as mulheres, sabia, todas... A praça era legal também, né? Movimentada a praça, né? Nossa, era muito... Não é tanto tempo, assim, para ter mudado tanto, sabe? Não tem mais carnaval. Depois teve os carnavais de praça. E tinha lá um palanque lá e tal. Todo mundo ia pra rua dançar. Sim. Isso faz falta. Mas as famílias ficam só em casa agora. Só em casa. Só no computador, no celular. E não sabem que é o carnaval, né? E agora um país que a senhora não foi, falou, não, sua vontade de ir. Ixi, são muitos. Nossa, eu preciso ir nesse, sim. Não, eu queria, por exemplo, conhecer os Estados Unidos, porque, assim, é uma coisa que eles falam que é tão moderno, não sei o quê. Como que eles vivem lá, por exemplo, né? Passear em algum lugar. A Europa é meio parecida, né? Assim, tirando algumas peculiaridades, eles são um bloco, né? Eles falam bloco europeu. Não tem muita diferença, assim, algumas coisas de comida, mas estilo de viver, tudo, tem inverno, verão, tudo certinho, as roupas, coisas. E um povo que vive muito bem, né? Tem um tipo de vida bom, assim, é inspirador pra gente. A gente quer viver igual eles, né? Sim. Só que lá a justiça existe, né? E as coisas têm que ser feitas. O socialismo funciona lá, de forma Agora diferente. nós, a gente não sabe, você sabe que partido é o nosso? Eu não sei. Certinho, assim, fala, é uma mistura, toma lá da cá, um rolo que eu não entendo. Eu não entendo. O cara tá hoje num partido, quando muda. Todo país que você tem mais do que 2 partidos, o partido, os sonhos são fragmentados. Sim. E aí você não tem um norte. Não, e o nosso virou uma bagunça, né? Desorganizada mesmo, que eu não sei. Aí mas... você começa a botar apelido, centro-direita, centro-esquerda, esquerda extrema, direita extrema, fanáticos. Você tá falando que eu sou de esquerda, E a gente chegou num nível tão assim avassalador da ignorância política que a gente tem que decidir entre Lula e Bolsonaro. Você acha? Tem tanta A gente não conhece ali, nenhum né? partido, a gente não, sabe? E aí você tá deixando de dar oportunidade para tanta gente outras bacana, pessoas. né? A gente já não consegue olhar para o Tarcísio com bons olhos, a gente já não consegue olhar para o Zema com bons olhos. Então, tem tanta gente que pode, né, contribuir. Contribuir, gente nova, né? Cabeça diferente, né? Não, porque, nós estamos numa mesmice, e uma mesmice boba. O que entra ali na internet é para falar bem, só bem do candidato dele, que está sendo esses dois que você falou. E o outro, e aí um briga com o outro porque fica defendendo. Isso é política, gente. Não é. Não dá, eu não vou ficar apaixonada por ninguém mais. Maria Cânia, qual que é o teu sentimento por família? Por família? Por família. Tudo, para mim é tudo. Tudo. Depois da minha família é Deus. Defina tudo. Não é Deus antes? Não,
mas eu acho tão ligado. Você falou, assim, aqui na Terra, aqui é minha família. Eu tenho que lutar por ela, eu faço tudo porque eu posso. Às vezes eu faço até estragando, né? Porque a gente às vezes estraga filho também. Mas a minha conexão com Deus é junto, sabe? Então eu falo assim, aqui, né? Já que você falou de Deus, o que é Deus na tua vida? Olha, parece que eu não existi sem essa, vamos dizer, uma coisa que me envolve, sabe? Desde criança, assim, eu já fui educada para crer em Deus e aí você foi acreditando. Nas horas boas, quando eu estou na parte ruim também, eu me pego com Ele, que eu já passei muita coisa ruim também, né? Sim. Então, eu não sei, é tudo, assim, tudo que você sabe que não tem, quando você fala tudo, não tem definição, né? O que seria a Maria Cano sem esse tudo, sem Deus? O que ela seria? Olha, eu não sei. Deus me deu muitas coisas boas, assim, que eu podia até teimar de ser. E você, sem esse Deus, quem seria Maria Cano? Olha, eu acho que eu seria bem tola. Eu já tenho um lado meio brincalhão, meio doidinho assim, sabe? Eu acho que eu ia pirar, sei lá, porque quando eu começo... De louco e doido, todo mundo tem um pouco. Não, mas eu acho que eu teria muito, sabe? Se eu não tivesse Deus, porque é uma sensação assim que eu sempre tô amparada, que eu tô escorada. Ainda mais não tem mais pai nem mãe, né? Então você seria uma mulher desamparada. Eu vi Billy Graham falando uma vez na Argentina, ele fala que Deus é o único ser que ele consegue preencher todos os vazios do homem. Por isso que eu estou falando. Se a senhora tem 4 filhos e perde um não vai suprir a necessidade daquele que se foi. Mas a partir do momento que você deixa Deus entrar, ele consegue suprir a necessidade de todos os filhos que se vão. Sim. Né? E ele consegue suprir a necessidade do pai, da mãe, da falta da avó. Né? Apesar de que a gente não esquece, né? Mas a gente consegue. Foi o que Moisés disse para Faraó: o Javé me enviou a voz. Javé, posso ser tudo aquilo que você precisa que eu seja. Aí, tá vendo? Mas até hoje tem dia que eu falo, por exemplo, para vir aqui eu rezei. Que bênção. Eu rezei. Rezou assim, por nós? Por nós todos. Oh, que bacana. Porque eu pensei assim, a gente, principalmente vocês, são um meio de comunicação para pessoas que às vezes não acreditam em Deus. Porque tem gente topetudo, né? Não se aleja de falar que não crê. Então, eu pensei, quem sabe o que a gente fala lá, né? Pode tocar o coração de alguém. Lógico. Porque tanta gente, às vezes, converte por Esse é o trabalho da gente. A gente, né, desde o início, eu e o Freitas, a nossa missão é essa, falar de Deus e falar sobre empreendedores em Cacilândia, trazer pessoas significativas para falar sobre esses assuntos. Né? Conta para ela como é que surgiu o podcast. Então, eu falei, meu Deus... Que é isso? É tão bom? Agora eu tô vendo que é tão bom. Uma conversa assim muito informal. Peguei e falei pro Freitas um dia assim, tenho vontade de fazer um podcast sobre esses assuntos, sobre empreendedorismo, sobre Deus, né? Comentei com ele assim, então eu topo, vamos fazer. Foi assim, um bate-pronto. Foi muito bacana, né? Os dois estavam muito afim de fazer, né? E vocês são jovens, vocês podem fazer muito, pode mudar, pode mudar muita coisa, pode ajudar, sabe, porque é uma coisa assim que vocês falam tão suave, e ali vai falando coisa boa, de esperança, porque o povo tá precisando escutar isso aqui, porque vê bobeira lá, não toca, tem que tocar o coração, às vezes pode ter uma pessoa que fala assim, você sabe que eu não acreditava em Deus, Gênio, mas aquele dia que você estava falando com a fulana ou com o ciclano, me tocou, sabe? Porque Deus tem um jeito dele. Sim, sabe isso que você acabou de falar? Foi interessante. Estava num bate-papo assim, né, com uma outra pessoa que a gente convidou, e a gente começou a falar sobre Deus de uma forma bem natural, né? E a pessoa começou a criticar, né? Eu não vou na igreja por isso, por aquilo. Aí o Freitas pegou e começou a falar. A pessoa assim, se emocionou e falou assim, não, sabe que você me deu uma lição tão bacana de vida que eu vou começar a ir na igreja. Poxa, aquilo ali foi o máximo, né? Não precisa mais que isso, né? Não, porque principalmente hoje o meio de comunicação é que está mandando em tudo. Sim. Às vezes um pastor, um padre não consegue chegar numa pessoa que está
mal de vida, tá encabulado com a vida. E às vezes o cara tá aqui ouvindo, né? Porque ele pode ouvir o dia que quiser. Às Sim. vezes até ele liga errado e cai lá. Verdade. Deus manda e faz do jeito que ele quer. É verdade. Né? Tantos milagres que aconteceram. Então, a gente tendo possibilidade de falar com verdade, né? Porque o que você falou é verdade. Você pratica, você tá... É um exemplo que a gente dá. Sim. Maria Cano, agora a gente finalizando, já passou até do horário. Nossa, eu desculpa. queria que você olhasse para aquela câmera, eu vou imitar o Freitas, e deixasse Qual? uma Aquela lá? mensagem, essa pretinha aqui. Ah, tá. Queria que você deixasse uma mensagem aí de esperança, de amor ao próximo, né? Para o pessoal te ver aí durante muitos e muitos anos. Oh, que bom. Bom, primeiro agradeço vocês por ter feito esse convite, né? Para mim é muito bom estar aqui, eu gosto de conversar até demais, passou até do horário. E falar para as pessoas, sempre lembrar de que nós falamos muito em eleição, em religião, em família, nós temos que tentar fazer tudo direitinho, porque os filhos, os netos, dependem de tudo que a gente está fazendo agora para continuar. Ser bom, ser um bom eleitor, ser um bom cidadão, sabe? Conhecer coisa boa e principalmente lembrar de Deus na vida. Isso aí. Só isso. Joia. Maria Cano, o que é a vida? A vida, olha, é uma oportunidade que a gente teve, dado por Deus, porque tem criança que nasce morta, o outro nem nasceu, outro... Então, nós estamos vivos, nós temos vida, porque nós temos um objetivo aqui, nesse mundo. Uns vivem 30, outros 50, outros 100, outros nascem que não viveu. Eu acho que a gente participar da obra de Deus, participar. E ser consciente que está ajudando, está fazendo esse trabalho de vocês aqui, vocês estão divulgando a palavra de Deus. Não digo a religião, mas a palavra de Deus ela precisa ser transmitida. Tem gente que ainda não conhece a palavra de Deus. Então as pessoas têm que pôr na cabeça que a vida é um tempo muito bom. Se você está doente, você tem que procurar o médico. Se você está com depressão, você tem que procurar médico, igreja, tudo que puder te ajudar, porque Deus confia muita coisa para você fazer aqui. Não importa o tempo que Ele vai te deixar aqui, mas Ele te pôs aqui para você participar da vida que Ele te deu plenamente, ser feliz, ser corajoso, ter fé nele. Porque eu não vejo a vida depois daqui se não for com Deus. E aí não teria sentido. Para mim não teria. Então nós estamos aqui porque Ele tem propósito para nós. Verdade. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado O Store Podcast agradece a senhora, a pessoa do Luiz, a minha pessoa, por ter cedido, né, um parte do seu dia para estar aqui com a gente. Foi com muito prazer. Foi um bate-papo bacana, Muito né? bacana. Passou já 1h e... Quer ver? 30. Nossa. 1h36 minutos. E parece Não, que se tem quiser 10 cortar, minutos, né? corta. Foi tudo jóia. Não, mas foi muito Obrigado bacana. mesmo. Gente, muito obrigado, né? Tivemos aqui um bate-papo aqui bacana com a Maria Cano. Ela vai voltar depois com o marido dela também. Vamos falar sobre como eles empreenderam aqui, porque chegar naquela nossa. época empreender como Verdade. direito não era brincadeira, né? Pô, A gente vai dificuldade. estar trazendo eles aqui também, o casal. E não esquece não, se inscreve no nosso canal. Você que já é inscrito, compartilha e faz esse canal crescer ainda mais, que é pra você e por você que nós estamos fazendo. Faço Tá que bom? nem a Maria Cano, né? Que está inscrita, ela, o marido, a família toda. Se inscreva. Store Podcast. A próxima história pode ser a sua. Tchau, tchau.